Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classe de palavra dos pronomes, né? Nós já vimos os pronomes pessoais do caso reto. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre, né, os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Então, os pronomes possessivos, né, são aqueles que vão indicar de uma certa forma, né, dentro da frase, da oração, uma ideia de posse, de pertencimento. Durante a escrita de um texto, muitas classes gramaticais são exploradas para que se produza um sentido. Uma dessas classes é a dos pronomes. Ela é formada por palavras que acompanham ou substituem os nomes, como nós já vimos, né, lá no início. Existem diferentes tipos de pronomes e cada um cumpre uma determinada função no texto. Um exemplo de pronome muito utilizado são os pessoais, que substituem no texto as pessoas do discurso, como nos exemplos aqui. Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito, né? Então o eu faz dessa referência à primeira pessoa. Então tu vais fazer 12 anos e não sabes ainda o que é plebiscito, né? O tu aqui faz referência à segunda pessoa do discurso e não admira que ele não saiba. Então o ele aqui é a terceira pessoa do discurso. Entretanto, as funções pronominais não são apenas essas. Outro caso que merece bastante atenção é a dos pronomes possessivos. Eles recebem esse nome por transmitirem a ideia de posse, de pertencimento. Para entender melhor, leia o exemplo e observe o quadro. E o senhor Rodrigues, exasperadíssimo, nervoso, deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto, batendo violentamente a porta. Então, se a gente observa aqui, né, nessa frase, esse trecho que está destacado, seu traz uma ideia de pertencimento, né? O quarto do senhor Rodrigues. Então, o quarto é dele, pertence a ele. Então, essa é a ideia que os pronomes possessivos vão trazer dentro de um enunciado. E aí, né, os pronomes possessivos, eles também fazem referência diretamente aos pronomes retos, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa do singular, o eu, né, os pronomes possessivos que a gente utiliza no singular e no plural são meu, minha, meus, minhas. O tu é teu, tua, teus, tuas. O ele, né, ou ela, seu, sua, seus, suas. E aí também a gente vai fazer essa referência com a questão do plural, né, das três pessoas do plural. O nós, então, é o nosso, nossa, nossos, nossas. Vós, né, ou vocês, que hoje em dia a gente já utiliza mais essa conjugação como vocês. Vosso, vossa, vossos, vossas. E eles e elas, seu, sua, seus e suas. E aí, por outro lado, né, existem os pronomes demonstrativos. Então, como o próprio nome diz, né, ele tem essa função de indicar o lugar, a posição ou a identidade dos seres ou das coisas, situando-os no espaço físico em um período de tempo ou no próprio discurso. Então, o pronome demonstrativo, né, ele vai demonstrar, né, vai fazer um apontamento, seja um apontamento físico, né, num espaço, ou seja um apontamento mais abstratizado dentro do discurso. E aí a gente vai ver essas partes, tá? E aí os pronomes demonstrativos, né? Eles se dividem em feminino e masculino, singular e plural. Então, né, feminino, singular, esta, essa ou aquela. E no plural, estas, essas ou aquelas. O masculino, este, esse ou aquele, estes, esses ou aqueles. E aí, né, como tem três diferentes, isso significa que a gente vai ter uma observação diferente para cada uso. Então, quando usar esta, quando usar essa, quando usar aquela, por exemplo. Para utilizar os pronomes demonstrativos, algumas regras precisam ser respeitadas. Como mencionado, eles servem para indicar a posição de um elemento, levando em consideração onde está a pessoa que fala. Leia o quadro a seguir e veja como são usados os pronomes demonstrativos de acordo com a posição do falante. Então, ainda também, né, a gente precisa observar, né, quem fala, quem ouve, para a gente saber quais desses pronomes, né, se está perto, se está longe, por exemplo. Então, né, na primeira pessoa, posicionamento do elemento, ou seja, próximo da pessoa que fala. Então, eu sempre vou utilizar, né, este, esta, estes, estas ou isto, quando eu sou o enunciador, ou quando algo está próximo de mim, que sou o enunciador. Exemplo, né, este aqui é meu diário de leitura. Significa que está perto de quem está falando. No segundo caso, né, quando está próximo da pessoa com quem se fala, né, ou seja, próximo da pessoa que ouve, nós vamos utilizar o essa, esse, esses, essas ou isso.
Como, por exemplo, esse aí é um livro muito bom. Ou seja, o livro não está perto de mim que estou falando, mas sim, né, de quem está ouvindo. E o terceiro caso, né, é quando está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Ou seja, não está perto nem de um e nem de outro. E aí nós vamos utilizar aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Exemplo, aquele menino lá está o tempo inteiro conectado. Então aqui nesta frase, né, além da utilização do pronome aquele, o advérbio lá, que indica um lugar que não está perto, né, também nos dá esse suporte para perceber a necessidade de utilizar o pronome aquele, por exemplo, porque está distante. E aí aqui a gente entra nos pronomes indefinidos e interrogativos. Pronomes indefinidos, né, como o próprio nome já diz, a gente não consegue ter uma definição, a gente não consegue chegar a algo exato. Então, nas páginas anteriores, estudamos os pronomes possessivos e os demonstrativos. Com isso, vimos que os pronomes possuem diferentes funções, mas sempre relacionadas a um nome. Agora vamos estudar a função dos pronomes indefinidos. São aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, genérica, ou seja, de maneira geral. Em outras palavras, o pronome indefinido generaliza o substantivo a que se refere, tornando-o impreciso. Esse tipo de pronome pode ser classificado em variável e invariável, de acordo com a possibilidade de flexão para masculino ou feminino, singular ou plural. Então aqui, né, os pronomes indefinidos variáveis são aqueles que têm forma de feminino, de masculino, de singular e de plural. Os invariáveis não, ele tem uma única forma que se refere a tudo. Então vamos aqui observar no quadro, né, alguns pronomes variáveis, aqui no primeiro quadro. Por exemplo, alguns, algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda, todas, tanto, tantos, tanta, tantas. Então essa listagem aqui desse primeiro quadro, né, mostra que esses pronomes indefinidos, né, eu utilizo numa frase para indefinir, né, por exemplo, né, várias pessoas foram à manifestação. Eu sei que muitas pessoas foram, mas eu não sei quais foram, então eu não consigo definir essas pessoas. Então, por isso que é um pronome indefinido. E aí, nesse primeiro quadro, por permitir essa variação, né, de gênero e número, eles são variáveis. Por outro lado, né, a gente tem aqui esses invariáveis. Alguém, ninguém, outrem, algo, tudo, nada e cada. Então, aqui, né, vai se referir, os primeiros, né, que nós estamos vendo, vai se referir diretamente a pessoas, né? Alguém, ninguém ou trem. Os três últimos, os três seguintes, na verdade, vai se referir diretamente a coisas, né? Algo, tudo, nada. E cada pode se referir tanto a pessoa quanto a coisa. E aí, nesse caso aqui, eles não têm uma variação. Por isso que são invariáveis. Só utiliza esta forma. E aí, algumas vezes, né, um grupo de palavras ele pode desempenhar essa função do pronome indefinido também. Quando isso acontece, dizemos que se trata de uma locução pronominal indefinida, como nos exemplos, qualquer um. Então, né, qualquer um a gente não consegue definir, cada qual ou todo aquele. E aí, né, os pronomes interrogativos se referem a essa questão dos pronomes que vão introduzir uma pergunta, uma interrogação. Então, eles são aplicados a orações interrogativas e esses pronomes marcam também a terceira pessoa, né, de maneira vaga e imprecisa. Os pronomes interrogativos podem estar presentes em orações interrogativas diretas ou indiretas. Observe a seguir o quadro de exemplos. Então, os pronomes interrogativos: que, quem, quanto, quanta, quantos, quantas, qual, quais. Orações interrogativas diretas: quem leu o livro? Quem leu o último capítulo do livro? Qual é o seu título favorito? Quantos livros você leu no último mês? Que horas você estará livre? Então aqui é uma pergunta direta, né? O pronome aparece no início da oração e essa oração interrogativa termina com um ponto, né? Ponto de interrogação. As indiretas é quando a gente faz essa inversão. Então conte-me quem leu o livro. Eu não estou diretamente fazendo uma pergunta, mas a utilização do pronome ali no meio da oração traz essa ideia, né, de ser um questionamento.
Então, conte-me quem leu o livro, não sei qual é o seu autor de cabeceira, pergunte quanto tempo ele gastou na internet hoje, gostaria de saber que horas o correio passa. Então, diretamente eu não estou fazendo uma pergunta, né? Mas o contexto da frase me traz esse enunciado interrogativo. E assim, né, finalizamos essa parte com os 4 tipos de pronomes. É uma parte bem introdutória mesmo, tá? De uma parte introdutória teórica, né, sobre o assunto. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.